Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A nova família brasileira é o tema do programa de hoje. O Supremo Tribunal Federal, o STF, aprovou em maio de 2011 a união estável entre pessoas do mesmo sexo, possibilitando que casais homossexuais fossem reconhecidos como entidade familiar. Pela primeira vez, o último censo demográfico do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, analisou as famílias reconstituídas, ou seja, os núcleos constituídos depois da separação ou morte de um dos cônjuges. Esses grupos representam mais de 16% do total de casais que vivem com filhos, sendo eles de apenas um dos companheiros ou de ambos. Para conversar sobre esse e outros assuntos, recebemos a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Heloísa Buarque de Almeida é doutora em antropologia pelo programa de pós-graduação em ciências sociais na área de família e relações de gênero, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Olá, Heloísa, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Observatório do Terceiro Setor. Heloísa, que nova família é esta? Bom, na verdade, eu acho que tem... quando as pessoas falam de uma nova família, elas estão imaginando que antes todas as famílias eram iguais, um modelo comum, e que agora está tendo uma mudança. Então, é muito comum vir uma acusação do tipo, a família está se fragmentando, as famílias desestruturadas, não é? Quando alguma acusação do tipo, as mulheres foram trabalhar fora e deixaram as famílias, etc. Quando, na verdade... Os arranjos familiares na história brasileira, a gente chama assim de arranjos familiares, porque há muitos arranjos possíveis de se fazer família, não é? Os arranjos familiares sempre foram muito variados. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente se fala de novas famílias é entender que esse não é exatamente um fenômeno novo. Ele tem uma visibilidade nova e ele tem... o que a gente percebe, obviamente, são mudanças também na legislação com relação a essas transformações sociais. Mas, se a gente olha a história do Brasil, primeiro, sempre houveram núcleos familiares variados. Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar, né? Mas não eram reconhecidos. Não eram necessariamente reconhecidos. Então, o nosso imaginário pensa assim, Casagrande Senzala, Gilberto Freire, né? A família do senhor de engenho, aquela família extensa, morando todo mundo junto, né? O senhor de engenho, seus filhos, seus genros, noras, agregados, etc. Esse era um modelo da elite e do meio rural. Né? E depois o outro modelo que a gente imagina, são dois modelos. Esse seria um modelo antigo, imaginado, o outro modelo seria um modelo moderno, da cidade, burguês, né? Que são os apartamentos, uma família, papai, mamãe e filhinhos, a chamada família nuclear. Né? Então, a gente imagina que teve dois modelos, a passagem de um modelo da família extensa para uma família nuclear. Esse é um pouco um senso comum que se tem, mas é muito mais complexo que isso. Porque quando tinha aquela família extensa, também tinham milhões de outras famílias. Tinha família escrava, os escravos também faziam família. A gente não sabe, isso é uma coisa pouco estudada, mas a historiografia já mostrou que os escravos, a despeito de todas as coisas que eles eram vendidos, as famílias de fato se perdiam, né? Mas eles tentavam fazer família, né? Tinha a família dos homens livres, que viviam à margem um pouco disso. Tinha as famílias urbanas, né? No contexto urbano, sempre foi comum na história brasileira, a gente olha os dados históricos, as pesquisas históricas, foi comum ter mulheres, por exemplo, que criavam os filhos sozinhas. Por quê? Porque os maridos, para se sustentarem, muitas vezes eles iam trabalhar empregos em outros lugares, né? Então, quer dizer, também as famílias, elas dependiam de arranjos econômicos, de arranjos estruturais, não é? Então, tinha migração, as migrações são por etapa, a migração normalmente vai fragmentando a família e puxando pela família, por exemplo, a migração Nordeste-Sudeste, ela era feita também por redes familiares, né? Então, todos esses processos fazem com que, na verdade, a maior parte dos núcleos
domésticos não esteja necessariamente papai, mamãe e filhinhos morando juntos. Inclusive porque também a gente tem um ciclo familiar, né? As pessoas casam, moram juntos, um morre, o outro separa, quer dizer... Então, sempre houve uma variedade de modelos. O que acontece agora é que a gente está tendo, por um lado, um reconhecimento jurídico de alguns desses modelos, né? Então, o reconhecimento dos direitos dos filhos, não é? O reconhecimento dos direitos... Porque esses grupos se tornaram mais visíveis. Porque eles se tornaram mais Quando visíveis começou e porque tem uma luta por direitos. Tem uma luta, né? Por exemplo, a luta do movimento feminista para as mulheres poder... O divórcio no país é muito recente. Né? Ele é de 77, a lei do divórcio no Brasil. E só apareceu em 77 porque tivemos um presidente, Geisel, que era protestante, porque queria legalizar o divórcio, porque senão talvez não tivesse acontecido naquela época. Né? E hoje, por exemplo, a gente tem uma legislação que o filho não precisa ser filho de papel passado para ter direitos como filho. Né? Mesmo que ele seja um filho fora do casamento. E também o reconhecimento, a união estável, o que é? É o reconhecimento de uma união familiar independente de ter casado no papel. Né? E é esse tipo de união que foi regulamentado também para os chamados casais homoafetivos. Então as pessoas parece que ficam muito chocadas, mas também esses casais homoafetivos já existiam. Eles só não estavam na lei, não é? Eles só não estavam reconhecidos formalmente pela lei. Mas, de fato, eles já existiam. Né? Houve um avanço significativo na legislação. Mas, apesar disso, nós temos uma onda conservadora no país. Você teme retrocessos? Eu quero que você responda depois disso, depois do nosso intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Aguardem. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje com Heloísa Buarque de Almeida, professora de Antropologia da USP, da Universidade de São Paulo. Heloísa, no primeiro bloco, eu deixei uma pergunta no ar a respeito de se você teme o retrocesso, apesar dos avanços na legislação. Eu acho que a gente está vivendo um momento bem perigoso de ameaças de muitos retrocessos com relação a essas questões de família, gênero, sexualidade, particularmente, né? Então, o que acontece? Por exemplo, se a gente pensar a questão da regulamentação dos casais homoafetivos, né? Isso veio através do STF, através do judiciário, né? Não veio através do legislativo, porque a gente tem um legislativo muito conservador. E esse legislativo muito conservador, as últimas eleições particularmente, eles têm uma série de propostas que, do meu ponto de vista, vão contra os direitos já conquistados, do meu ponto de vista e de alguns outros professores também, né? Contra os direitos já conquistados no Brasil. Direitos das mulheres, direito das pessoas LGBT, né? Direitos das pessoas mais desfavorecidas particularmente, né? Dos negros. Esse é o nosso maior temor nesse exato momento político, é um temor do retrocesso exatamente, né? Então, há uma série de propostas legislativas, às vezes ligadas às bancadas consideradas religiosas, né? Como discutíamos aqui, que atacam os direitos já conquistados. Quer dizer, quando a gente vive as sociedades democráticas, elas têm demandas cada vez por mais direitos, né?
E a gente está vendo uma espécie de retrocesso querendo voltar atrás. Por exemplo, querendo voltar atrás com relação às poucas possibilidades de aborto legalizado que a gente tem no Brasil. Tem projetos de lei para não permitir nenhum aborto depois do estupro, né? Que não é um aborto obrigatório, veja bem, é uma opção da mulher. Já é difícil, já é muito difícil conseguir isso, né? E a gente tem ameaças para voltar para trás. E eu acho que, de novo, vale a pena lembrar que a sociedade sempre foi mais variada do que esse imaginário da família perfeita, né? Inclusive, quando a gente olha historicamente, olha essa família nuclear tradicional, olha essa família extensa, né, do senhor de Engenho falava, a gente vê muita violência. Aquela família não era o ideal também, não é? Então, é preciso reconhecer que há arranjos na antropologia, às vezes a gente diz, né, para criar uma criança exige muita gente. Diante desses perigos que você mencionou agora, como é que você vê o protagonismo do Poder Judiciário? Então, é bem interessante. Isso é um tema complexo. Eu, às vezes, fico lendo meus colegas para entender um pouco mais, né? O que eu acho que aconteceu no Brasil foi exatamente isso. Num certo momento, a gente, diante da impossibilidade de aprovar leis mais liberais, algumas coisas foram sendo feitas através do processo do judiciário. Eles chamam isso de judicialização da política, não é? Então, quer dizer, houve um processo em que algumas pautas foram, como esta pauta dos casais homoafetivos, elas tiveram que seguir outros caminhos, né? O caminho, às vezes, mais da jurisprudência e não o caminho da promulgação de leis propriamente, né? É difícil a gente analisar os impactos disso, né? Porque num certo momento a gente estava feliz achando que isso era positivo. Hoje a gente já está questionando um pouco se isso... Depois do reconhecimento do STF, agora você teme que possa ter um caminho diferente daquele desejado. A sociedade civil organizada pode ser uma maneira de se reagir contra essa onda conservadora? Aliás, normalmente essa a nossa expectativa, né? Quer dizer, são as reações mais da sociedade civil e dos movimentos sociais. Na verdade, várias dessas coisas vêm... O STF votou isso porque já era uma longa luta, uma longa demanda do movimento social. Como era uma longa demanda do movimento feminista, por exemplo, uma lei como a Lei Maria da Penha, não é? Uma lei que viesse proteger mais as mulheres exatamente da violência doméstica. Então, quando a gente fala, aliás, em modelos familiares, é bom lembrar isso, né? O modelo familiar tradicional, ele não impedia a violência, muito pelo contrário, ele era conivente, né, com a violência, né? Então, tanto que a gente tem um problema endêmico ainda no país de violência doméstica, né? Com todas essas... Quer dizer, porque além de ter lei, além de ter punição, a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas, né? Para uma mentalidade mais respeitosa, para uma mentalidade de que olha as mulheres, as crianças, os idosos como sujeito de direitos também. É uma necessidade, uma mudança cultural necessária. Você sente que nesse ambiente ela pode acontecer? Então, eu sinto que que o ambiente que a gente tem no Brasil, ele é muito heterogêneo. Você tem forças muito diferentes em disputas, né? Neste momento, a gente vê um avanço de forças conservadoras. Então, por isso você chamou de retrocesso. Então, neste momento, há uma preocupação política generalizada das pessoas mais de esquerda com relação a isso, a esses retrocessos. E também com relação a esses movimentos sociais mais identitários, o movimento feminista, o próprio movimento antirracista, né? O movimento sindical, né? Vários grupos sociais, né, que estão se mexendo. Inclusive, por exemplo, com relação à saúde mental, né? As disputas com relação ao tratamento da saúde mental têm aparecido, né? A gente só muda, a gente só melhora mexendo na escola, ampliando a escola, não diminuindo a escola. A gente tem que falar de gênero na escola, é urgente falar de gênero na escola. Porque falar de gênero na escola não é, como dizem os conservadores, só que a gente vai ensinar as crianças a serem gay, não é isso. A gente vai ensinar o respeito aos gays, às lésbicas, mas o respeito às mulheres, né? A gente vai ensinar que violência doméstica é ruim,
tá certo? Então, falar de gênero na escola é também falar de violência contra a mulher, é também falar da violência contra as crianças. O respeito à diversidade. O respeito à diversidade. Então, um lugar fundamental de transformação é a educação. Eu ainda acredito nisso. Bom, eu sou professora, né? Então, Muito bem. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Voltamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Heloísa, nesse último bloco eu queria explorar, você no bloco anterior falou que a educação é um dos caminhos para se resolver essa intolerância que existe no nosso país. Mas meninos e meninas continuam sendo criados de maneira distinta. Como mudar isso? Então, eu acho que assim, é muito importante meninos e meninas terem espaço de atuação diversificado, né? E o que acontece com a escola hoje em dia é que a escola, na sua maioria, ela é muito intolerante ainda. Ela é muito intolerante para a diversidade, então a gente tem um problema das crianças, por exemplo, que não se adequam ao gênero, né? As pessoas trans, não é? As pessoas que nascem de um sexo, mas se sentem como se fosse do outro gênero, não é? Essas são as primeiras pessoas a serem expulsas da escola, né? E elas não conseguem terminar a escola. Então, e também os meninos que às vezes são um pouco femininos, ou as meninas que são masculinas sofrem mais preconceitos, ou mesmo, pior ainda, o preconceito... Ou pior não, mas junto, soma-se a isso, a questão do preconceito racial também é um problema nas escolas, né? Então, é preciso a gente falar mais de gênero na escola, e tornar esse tema um tema mais comum, era um ponto que a gente estava pensando, né? Mas é muito difícil transformar a cultura, é um desafio, né? Mesmo porque a escola é uma das instituições mais conservadoras da nossa sociedade, né? Então, mas assim, eu vejo esforços muito grandes nesse sentido, esforços, inclusive, ligados às demandas do movimento social, né? Então, por exemplo, houve uma tentativa de fazer aquela cartilha anti-homofobia, que foi atacada como se fosse uma cartilha para transformar as crianças em gays. Aquilo é um engano, né? Um equívoco, né? Então, também tem um jeito de ler as tentativas de se tornar um país mais respeitoso em termos de direitos, que vai sendo lido pelas forças conservadoras do lado ao contrário, como se fosse um ataque à família, né? E aí o imaginário da família é essa família completamente convencional, papai, mamãe e filhinhos vivendo junto autonomamente. Quando, de novo, a gente sabe que o núcleo familiar só de papai, mamãe e filhinhos às vezes não dá conta do que é a vida cotidiana de uma família, né? Então isso, né? As crianças de classe popular, elas circulam, as crianças de classe média são criadas por babás, por empregadas, né? Então, não é verdade que a família de classe média que tem papai, mamãe, filhinho, empregada é uma família convencional? Então, a reivindicação tem que vir da sociedade para transformar a escola e para se mudar toda a sociedade. Como se faz isso? Deixa eu pensar um pouco, né? Eu acho que a luta é cotidiana, né? Então, eu acho que tem um esforço cotidiano de transformação. Uma parte desse esforço importante é a pauta que a gente começou, que é uma mudança na legislação, né? Então, as transformações da legislação são importantes também para ajudar a transformar a mentalidade, né? É falando da Lei Maria da Penha que a gente pensa que violência doméstica é um problema, não é? É pensando, por exemplo, na Lei da Palmada, que a gente pensa, não pode bater em criança, a gente tem que arrumar um jeito de educar sem usar violência, né? Sem precisar partir para agressão, né?
Então, uma parte disso é a legislação, mas às vezes a lei muda, mas a mentalidade não muda, não é? Então, são vários processos que têm que acontecer ao mesmo tempo. Me ocorre lembrar também que sensibilizar os agentes públicos, né? Às vezes vai ser feita uma denúncia numa delegacia. Pois é, isso é uma demanda constante. Por exemplo, as mesmas delegacias da mulher, a gente sempre está na universidade em contato, tentando melhorar o treinamento, né? Dessas pessoas, né? A mídia poderia ser nossa parceira, nós temos uma mídia hegemônica muito convencional. Quando mostra, por exemplo, numa novela violência doméstica, quando ela é mostrada, é porque o cara é um louco. E não combina com a realidade. A violência doméstica ela é muito mais comum. O cara que bate na mulher, às vezes, é um cara legal, que senta para tomar cerveja com os amigos, que é boa praça, que joga futebol. Ele não é má pessoa. Mas é um outro problema que precisa ser entendido ali. Entra né? aí no aspecto da mudança cultural. Ele acha que cultural. agredir a companheira é uma coisa normal para ele. Ele não vê a mulher como uma pessoa com os mesmos direitos que ele. Né? E isso o pensamento religioso conservador faz o tempo inteiro também. Né? Ele supõe que a família... O pensamento conservador faz isso. Isso é uma boa coisa para a gente... A família vem antes das pessoas. Toda vez que você vê alguém defendendo a família, desconfie que alguém está perdendo direitos. Normalmente as mulheres, ou as crianças, ou os idosos. Pode reparar. Né? Por quê? Porque se você pensar que o todo é mais importante do que o respeito individual a cada um, vem aquele discurso, não, continua com ele vai acalmar, ele vai parar de bater em nome dos filhos. E aí esses filhos vão convivendo com essa violência o tempo inteiro. Falando nessa violência da família, as mulheres estão mais empoderadas para denunciar a agressão? Olha, há momentos em que, por exemplo, quando você promulga uma lei nova, né, como a Lei Maria da Penha, quando você abre espaços também de do feminicídio. Também a lei do feminicídio é importantíssima. Você abre espaços para denúncias. Quando você abre espaço para denúncias, tende a aumentar as denúncias. Isso não quer dizer que a violência aumentou, quer dizer que aumentou a denúncia. Acho que era essa a sua pergunta, né? Então, eu acho que está tendo mais denúncia, mas também eu acho que ainda a gente também precisa pensar para além do problema da punição. Quer dizer, é importante punir, é importante investigar, é importante fazer tudo isso, mas é também importante continuar lutando para mudar a mentalidade. Porque, por exemplo, mesmo às vezes os próprios juízes, as próprias delegacias da mulher, os próprios operadores, a gente chama de operadores do direito, né, profissionais que estão na área do sistema judiciário, são extremamente conservadores, né? E não entendem uma demanda de uma mulher. Então, eu já vi em campo uma defensora pública falando, mas essa mulher é tão chata, claro que ele bateu, né? Uma mulher falando, né? Então, quer dizer, tem uma transformação que é também uma transformação da cabeça das mulheres, não só dos homens, também é importantíssimo, né? Essa mudança que é necessária na sociedade para que os direitos humanos sejam para todos, que avaliação você faria do movimento feminista? Que etapa ele está? Uma autocrítica, o que faltou e o que precisa fazer para mudar essa realidade brasileira? Bom, do meu ponto de vista, nada foi mais impressionante. A grande revolução dos últimos tempos veio do movimento feminista, do meu ponto de vista, né? Porque o movimento feminista vai questionar exatamente até o espaço doméstico, o espaço dos afetos, as relações, né? Então, ele vai transformar os espaços de trabalho, o espaço de escola, a vida privada, ele é muito transformador. O Brasil viveu uma primeira onda do movimento feminista nos anos 70. Uma primeira onda não, teve outras, né? Mas eu estou dizendo, mais recentemente, né, digamos, teve lá no final dos anos 70, a partir do... Influência da Beth Friedan, queimar o sutiã... Não, e o ano 1975, Ano Internacional da Mulher, promulgado também pela ONU, e a volta de uma série de... Simone de Beauvoir veio para o Brasil, a volta de uma série de exiladas, mulheres que foram exiladas e que entraram em contato com o movimento feminista e vieram. Depois, nos anos 80 e 90, o feminismo virou palavrão. Se você falasse que era feminista, todo mundo já supunha que você era insuportável, não é? Então, virou palavrão. E hoje a gente vive um renascimento, e muito do movimento feminista foi para o judiciário, para os órgãos de governo, fazer política pública e conseguiu fazer coisas do tipo Delegacia de Defesa das Mulheres, Leis Maria da Penha, Lei do Feminicídio, né? Melhorar o atendimento...
dois lugares fortes onde o movimento feminista atuou, no jurídico e na saúde, né? A gente também teve campanhas muito fortes, importantes, de melhoria do atendimento da mulher, né, saúde integral, atendimento integral à saúde da mulher, esse tipo de coisa. E hoje em dia a gente está vivendo um renascimento do jovem movimento feminista, um movimento feminista que está nas escolas secundaristas, que está na universidade, explodindo os coletivos feministas na universidade, e que está na internet, né? Que bom. Então isso está transformando também. As grandes mudanças culturais são mudanças de uma geração para outra. Essa é a minha esperança. Que bom, né? que você ainda é esperançosa no momento que a gente vive hoje. Obrigado pela entrevista, foi um prazer te conhecer. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e TV e muito mais no portal observatorioterceirsetor.com.br. Este e todos os nossos programas você encontra em nosso canal do YouTube. Inscreva-se, assiste e dê sua opinião. E não se esqueça, todas as terças e quintas-feiras tem programa de rádio ao vivo, às 14 horas, na Rádio Trianon AM 740. Eu espero você. Até o próximo programa.